A gente está numa série de mensagens chamada Encontros. Encontros com Jesus e como esses encontros transformam vidas. E eu estava comentando com o pastor, com a minha esposa, o tanto que eu fiquei feliz e apreensivo em receber esse tema. Por quê? Porque primeiro a gente está falando de Jesus. Encontros de Jesus com alguém ou com alguma coisa é falar da vida de Jesus, da obra de Jesus, do ministério de Jesus. E Jesus é a essência da Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus. A gente é ensinado, a gente aprende assim. Só que tem um outro lado. Jesus também é meio surpreendente. Jesus, se você não andar atentamente, prestar atenção nele, estiver seguindo ele faz uma curva, entra numa esquina aí e se você distrair, você perde ele de vista. Porque Jesus, ele é um tanto quanto subversivo, no sentido de desafiar os poderes estabelecidos. Ele é surpreendente, porque quando você pensa que ele está indo por um caminho, ele vai por outro. Quando você pensa que as pessoas pensavam que ia surpreender Jesus, Jesus volta e surpreende essas pessoas. E Jesus é surpreendente, porque Jesus excede toda a lógica que a gente já conhece, estabelecida. E eu tive um professor, inclusive essa mensagem foi depois de uma conversa com esse professor, que falou o seguinte uma vez para mim e ficou marcado. Ele falou assim, que quando você prega sobre Jesus, e se no seu auditório todo mundo ficou feliz, ninguém ficou com uma raivazinha de você, você pregou errado. Eu espero que isso também não aconteça, mas assim, eu pregar errado, mas eu também não quero que vocês tenham raiva de mim. Então eu vou tentar ser o mais coerente com Jesus aqui possível mesmo. O tema da mensagem de hoje é Jesus encontra a religião. E Jesus supera a religião. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra lá em João, capítulo 4. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em João, capítulo 4. Antes disso, eu gostaria de pedir para que você fizesse um momento a sós com Deus. Você pode fazer isso? Fechar os olhos e fazer uma oração, e nessa oração eu gostaria que você pedisse duas coisas. A primeira é perdão pelos seus pecados, e a segunda é que Jesus possa encontrar você hoje e falar ao seu coração. Eu vou dar um tempinho em silêncio, faça essa oração e depois eu oro de novo. Senhor Deus, Pai amado, queremos te pedir agora, Senhor, perdão pelo nosso pecado e pelos nossos pecados. E te pedimos especialmente para que o Senhor Jesus tenha um encontro conosco esta noite e fale conosco e transforme nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 4, versículo 19. João, capítulo 4, versículo 19. Diz assim: a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem.
nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Eu gosto muito desse texto. Eu tenho uma outra mensagem que eu vou explicar o texto inteiro, mas hoje, como eu disse, eu gostaria de trazer uma mensagem que impactou a minha vida, que mudou a minha vida numa dessas conversas que eu tive com um dos meus professores. E, como eu disse, o tema é Jesus, a superação da religião. Jesus encontra a religião e a supera. E para a gente entender um pouco mais, eu gostaria de trazer um conceito do que é religião. E existem vários conceitos do que significa religião, essa palavra, o que significa essa palavra. Mas o conceito que eu mais gosto, que eu entendo ser o mais completo, é o do autor chamado Otto Maduro, no seu livro Religião e Luta de Classes. Ele diz que religião é o conjunto de crenças e ritos a respeito de seres anteriores e superiores com os quais nós desenvolvemos uma relação de obrigação e de benefícios. Vou repetir. É o conjunto de crenças e ritos a respeito de seres anteriores e superiores com os quais nós, a humanidade, temos uma relação de obrigações e benefícios. É claro que ele não está descrevendo uma religião, ele está descrevendo o conceito de todas as religiões. Por isso, deuses, por isso, seres. Se for fazer a definição da religião cristã, a gente vai falar que é um Deus, que é trino. A gente pode explanar aí, mas ele não está dando a definição da nossa religião, ele está falando de maneira geral. Ele está falando do fenômeno religioso. E o que é isso? O que isso quer dizer? Isto é, para definirmos religião, a gente precisa entender que existem seres que, ao longo da história humana, nós chamamos de deuses, que são anteriores, porque eles nos deram origem, eles nos criaram, e são superiores, porque ele tem prerrogativa de ações e interferência em nossas vidas, porque são poderosos e podem agir livremente em nossas vidas. Eles podem interferir. E nós, então, sistematizamos a nossa relação com ele em um conjunto de crenças. O que pensamos a respeito desses deuses, como definimos eles, como os percebemos, o conjunto de crenças e conjuntos de rituais, como nós nos relacionamos com eles, o que eles gostam, o que eles não gostam, o conceito de tabu, o conceito de moral, o que é errado e o que é certo, o que pode e o que não pode fazer, o que é proibido fazer. Então, a religião seria isso, a intuição humana de que existe seres superiores, que a gente cria um conjunto de crenças e rituais para nos relacionarmos com eles, para conseguirmos os seus benefícios e para que eles não nos amaldiçoem, não nos castiguem. Porque os deuses, eles exigem de nós algumas demandas que a gente cumpra algumas obrigações. Em toda a história humana tem isso. Se você pegar a origem das civilizações, vai ter sempre uma religião, e sempre falando de um Deus, e sempre falando que eles exigiam que os humanos fizessem tal coisas, né, para que eles sejam abençoados, ou, se não conseguirem, castigados.
Então, o que é religião? É a intuição de que existem seres e forças no universo que são maiores do que a força ou o poder humano. Ponto. Essa é a definição de religião. E a pergunta é, como que a gente lida com esses seres, para que eles não atuem contra nós, e sim a nosso favor? Então, a gente desenvolve esses ritos, porque a gente não dá conta de atender às demandas dos deuses. Os deuses, por definição, exigem demais da gente. E exigem aquilo que a gente não dá conta de realizar. Esses deuses, se a gente conseguisse realizar aquilo que eles exigem da gente, talvez a gente nem precisaria deles. Porque se eu consigo atender os caprichos, os desejos, a vontade, os mandamentos e os decretos de Deus, eu vou ser, talvez, semelhante a Deus. Ele vai ser um Deus igual, porque Ele está exigindo algo que eu dou conta. Quem exige algo que eu dou conta, a gente não chama de Deus, a gente chama de chefe. A gente chama de patrão. E aí estaríamos fazendo apenas um trabalho. E a gente então alcançaria uma autonomia perante esses deuses. Mas os deuses estão, por definição, acima da gente. E a gente nunca vai alcançar eles. Porque eles estão muito acima de nós e têm o poder de nos abençoar ou de nos amaldiçoar. E a gente então tem que descobrir como fazer com que esse Deus fique ok com a gente. Por quê? Porque senão a gente fica com medo deles nos castigarem, não mandar chuva, ou trazer uma praga para a nossa colheita, ou não abençoar, ou não ceifar a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama. A gente não quer ficar apenas ok com Deus. A gente também precisa do seu favor, porque se a gente conseguir que essa força atue em benefício nosso, a gente ganha uma vantagem competitiva grandiosa para com o mundo. Só que o que acontece? Quando a gente vê aí os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, a gente já percebeu que a gente não vai dar conta de fazer. Quem dá conta de ficar sem pecar? Quem nunca mentiu? A gente não dá conta de agradar a Deus da maneira perfeita e 100%. Então a gente inventou uma outra coisa no meio. Porque além das forças que a gente chama de deuses, que a história humana chama de deuses, ixi, e ficou gravado, hein? Ela veio aqui, ó. Existem também as forças da natureza, que a gente não controla. A terra pode abrir, um vulcão pode entrar em erupção, uma onda pode engolir uma cidade. A gente percebe que a gente está muito à mercê das forças que são maiores que a gente. É claro que a ciência ajuda bastante a gente. A gente parou de ter medo de certos deuses porque a gente desenvolveu uma ciência. Por exemplo, existia o Deus dos raios e dos trovões. Hoje a gente inventou o para-raio, não tem que ter mais medo. Se tivesse esse Deus, se existisse esse Deus, eu não tenho mais medo dele, porque tem um para-raio ali. Mas a ciência não dá conta de tudo. A ciência não controla tudo. Tem certas pragas, tem certas coisas que acontecem no universo e na natureza que não tem como controlar. Nem pelo poder humano, nem pela ciência, nem por nada. Então a gente percebeu que a gente é uma força muito pequena ainda na criação. Então, a gente percebeu que como a gente não vai dar conta de cumprir aquilo que Deus espera de nós,
e que existem outras forças no universo que estão à disposição de Deus também, mas que atuam, de certa maneira, por conta sozinha, que é maior que a gente. Então a gente inventou algo no meio dos ritos e das crenças. A gente inventou os sacrifícios. Toda religião tem sacrifício. Hoje pela manhã a gente estava discutindo isso. Só que, para quem veio de manhã, a gente trabalhou uma ideia mais aprofundada, porque o sacrifício que tem nas religiões, eles são diversos e são criativos. Na nossa tradição cristã, o povo tinha que ir lá no templo, oferecer o sacrifício de um animal. Se você fosse pobre, você sacrificava aves. Se você fosse rico, você sacrificava gado. Mas todo mundo tinha que apresentar sacrifício. Todo mundo precisava, uma vez, ir lá e sacrificar, matar aquele bichinho. E na nossa tradição, significava o quê? Que era um culto a Deus, para pedir perdão para Deus e falar: Senhor, eu não dou conta das suas demandas, sou um pecador, eu mereço morrer, mas em vez de tirar a minha vida, aceita a vida deste animal. Isso era um sacrifício. Em compensação à nossa falha. Porque se eu desse conta, eu não precisava oferecer sacrifício. E aí isso mostra que existe uma falha no mundo, existe um débito da humanidade para com Deus no mundo, existe um pecado que eu não dou conta que por mim, se não tivesse Jesus, o meu próximo movimento ao pecado era tirar a minha vida, me matar, me oferecer em sacrifício. E a tradição bíblica, ela é recheada disso também. Ela encontra isso. No texto bíblico a gente vai perceber isso. Quando você pega a história, por exemplo, de Jó é um homem que se vê amaldiçoado, e a Bíblia vai contar que ele se vê nesse sentido, pelo menos no início, por causa de uma discussão, uma intriga que acontece no andar de cima, no andar superior, no andar que ele não alcança, no andar dos deuses. Porque o que acontece? A vida de Jó é o palco da discussão entre Deus e o diabo. Ah, você está falando que o diabo é um Deus? Uai, para certas pessoas é. Mas por definição de religião, ele até pode ser, porque ele é anterior, ele tem um poder que, se fosse só nosso, a gente contra o diabo, a gente ia perder. A gente é mais forte do diabo porque a gente tem Jesus, porque a gente tem Deus. Mas se fosse depender só exclusivamente da gente, a gente perderia para ele na briga. Graças a Deus, Deus está com a gente. Mas são um ser anterior e superior também a gente. Então ele tem poder, tanto é que ele pede até permissão para Deus, para dar o quê? Doença para Jó, para tirar a família, tirar o gado, tirar a riqueza. Mas Jó, então, está lá no meio desse conflito. A tradição bíblica está recheada desses momentos, dessa lógica da religião. Por exemplo, outro exemplo, a história de Jonas. Qual que é a história de Jonas? Bem, vou aprofundar um pouquinho no Jonas. Jonas é um profeta de Deus das regiões a norte, né? Teve uma divisão em Israel, em que 10 tribos ficaram ao norte, sendo a sua capital Samaria, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficou ao sul, sendo sua capital Jerusalém. Então, Jonas é um profeta de Deus da região norte, que foi à guerra contra Nínive. Nínive ganhou, explorou, escravizou, estrupou as suas mulheres. Jonas provavelmente poderia ter
algum familiar que foi morto, ou pior, por soldados nínives. E Deus o chama para fazer uma profecia para Nínive. Mas Jonas, o povo fala que ele é covarde. Eu não acho que Jonas é covarde. Jonas, ele estava com tanta raiva desse povo que fez tudo isso com ele, que falou assim, eu não vou, sabe por quê? Porque se eu for lá, Deus é tão misericordioso, que vai acabar salvando esse povo, e eu quero mais é que eles vão para o inferno. Já parou para pensar que a história de Jonas é desse jeito? A gente fala que ele é covarde. Não, ele só não queria que salvasse o seu algoz. Então Jonas, ele pega um barco e vai para Tarsis. No contexto de Jonas, Tarsis é a última cidade antes do fim do mundo. É o lugar mais afastado que poderia ter. E aí ele está nesse navio, e aí vem uma tempestade sobre esse navio. E essa tempestade, os próprios marinheiros começam a falar assim, não, isso aqui é uma coisa sobrenatural. Porque a gente está acostumado com o mar, mas essa tempestade aqui vai fazer a gente naufragar. Então eles começam a se reunir e falar assim, quem que é seu Deus? Ah, meu Deus é o Deus da chuva. Você está de bem com ele? Tô. E o seu? Não, é o Deus do trovão. Não, você está de bem com ele? Tô. Ué, então, mas tem alguém aqui que está ruim com Deus, com seu Deus. Quem será? Todo mundo aqui está de boa com Deus? Aí todo mundo fala, todo mundo está de boa, eu fiz meu sacrifício. E aí, um cara fala assim, tem um cara dormindo lá no porão do navio, traz ele aqui. Ele pergunta assim, e aí, quem que é seu Deus? Aí ele fala assim, meu Deus é o Deus que está acima de todos os seus deuses aí. Inclusive, ele é o único Deus. E você está de bem com ele? Aí Jonas fala, não, eu estou de mal, ele me pediu para fazer uma coisa, eu fugi, estou fazendo outra coisa, não estou obedecendo. E aí a tradição bíblica, o texto bíblico vai falar que os marinheiros jogam ele ao mar. Em outras palavras, Jonas se sacrifica, ou fazem um sacrifício a Deus, e aí quando tira o transgressor da equação, o que acontece? Paz com Deus. Sacrifício é uma lógica interessantíssima, na lógica das religiões, porque você aplaca a ira de Deus e ainda consegue ganhar o seu favor. Então, a história, a tradição bíblica, ela é cheia dessa lógica de religião também. Só que a Bíblia não para aí. A Bíblia nos conta uma outra figura que é surpreendente. A figura de Jesus. E o que Jesus faz? Bem, ele com seu sacrifício na cruz, resolve todo o problema. E não só isso, ele não só resolve todo o problema em termos definitivos, como também o Novo Testamento vai falar que a morte de Jesus na cruz trata esse problema não só em termos definitivos, como também faz com que Deus agora derrame sua bênção de maneira geral e definitiva também. Então, Jesus faz com que a gente resolva o nosso problema com Deus, por não conseguirmos atender às expectativas de Deus, e também faz com que a gente conquiste em termos definitivos o favor de Deus. Jesus abençoou de maneira pontual. Porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isto é, ninguém dá conta de cumprir as exigências de Deus, o Criador, e há um pecado no mundo. E Jesus tirou. E agora, o nosso sacrifício, no nosso culto, a gente apresenta o sacrifício de Jesus para Deus. E Deus agora não vai mais ficar irado conosco, e Deus agora vai nos abençoar. Você fala assim, mas Lucas, a Bíblia
Está cheio de coisas falando assim, faça isso que eu vou te abençoar. Ou faça isso e você vai ver o tanto que é ruim. Sim, é igual eu falei, isso está permeado na tradição bíblica. Mas Jesus, como eu disse, está superando a religião. Ele quer fazer a gente sair dessa lógica. A partir do sacrifício de Jesus na cruz, sendo Ele o próprio Deus encarnado, e isso é uma pérola da fé cristã, fez com que a gente tivesse a possibilidade, é o Deus vivo dizendo para a gente, Jesus sendo o próprio Deus encarnado que se sacrifica por nós, é o próprio Deus dizendo para a gente, eu não quero que vocês façam sacrifícios para mim, eu me sacrifico por vocês, eu não quero que vocês vivam preocupados em acalmar ou aplacar a ira divina, eu não quero que vocês vivam preocupados e ansiosos, pensando que se vocês desvirtuarem do caminho, eu vou lançar o devorador, eu vou cair uma doença sobre vocês. Não, isso aí está no mundo. Se aconteceu é por culpa nossa. Muitas das coisas que acontecem aí também é culpa nossa. Mas é o próprio Deus falando assim, gente, esquece esse trem de religião. Isso aí foi uma lógica que estava posta lá na antiguidade. Só que agora eu mudei a aliança, eu fiz um novo pacto com vocês. O pacto do sacrifício de Jesus Cristo. E nesse pacto, desde o início eu sabia que vocês não iam dar conta. Por isso Jesus que fez. Vocês não precisam mais sacrificar a vida de um animal. Porque, olha o que Jesus faz. Ele passa diante do templo de Jerusalém e fala assim, derruba esse trem aí. Derruba esse trem aí que eu vou fazer outro em 3 dias. E aí as pessoas que estão ali em volta podem perguntar assim, mas Senhor, esse templo aqui, se a gente derrubar ele, onde que a gente vai adorar? Eu falei assim, não, isso aí não importa tanto assim não. Como assim não importa? E os sacerdotes? Aí eu não sei, eu acho que eles perderam o emprego, né? Não tem mais sacrifício para fazer, eu sou o próprio sacrifício. Mas Senhor, se eles... o que a gente faz agora? E agora, o que a gente faz? Aí Jesus fala assim, vivam. Lembra o que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância. Vivam. Mas como assim, Jesus? Para de fazer religião e vai viver. Viver? Como assim? Por exemplo, para de zoar a camada de ozônio. Para de botar fogo no planeta. Começa a viver. Faz aquilo que eu queria que vocês fizessem desde o início lá no Éden, antes do pecado. O que Deus fala para o homem lá no pecado? Cuida do planeta. Seja responsável uns pelos outros. Dominem sobre a criatura, sobre a criação e multiplique. Em outras palavras, seja meu governante aqui, espalhando a glória de Deus, o reino de Deus. A gente falou do reino hoje de manhã. Vivam. Para de poluir os rios. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo um jogo que é maligno, ficou maléfico. Vocês inventaram um outro jogo, que o ambiente é a competição, e por causa disso, tem criança passando fome, tem criança sendo abusada, o planeta está sendo destruído, vocês entram em guerras.
vocês não conseguem conviver. Faça o que vocês tinham que fazer desde o início. Para de fazer religião. Cuida do mundo, de maneira que a riqueza do mundo fique disponível como obra das mãos do Criador para todo mundo. É que vocês fizeram esse novo jogo aí e ele não está de acordo com o que eu queria. Vocês enchem as ruas das suas cidades de sangue e depois vai lá no domingo, lá na igreja, dá o dízimo, canta uma música e acha que está tudo certo. Vocês, sei lá, vivem uma vida de pecado há tanto tempo e aí tira um dia, põe uma fita no pulso, sobe uma escada de joelho, faz uma peregrinação de 20 quilômetros até uma cidade que vocês acham sagrada e acha que está tudo certo. Isso é religião. Mas vocês devem estar perguntando, o que isso tem a ver com a gente? Que somos igreja do Senhor Jesus Cristo? Bem, tem tudo a ver com a gente. Porque a gente fez uma instituição. É claro que a gente não tem como viver sem algumas regras, mas a gente parece que faz um caminho diferente do de Jesus. A gente não entendeu que a gente vive no reino de Deus. A gente continua fazendo religião. Não, eu só vim aqui na igreja, só orar, só cuidar para ser pessoa boa, cuidar dos meus, dos próximos a mim. Mas isso é a religião do diabo, inclusive. É porque a gente foi ensinado que a vida da gente, ela é feita de partes. Tem a parte do trabalho, tem a parte da... Exatamente, tem da família, tem a parte do lazer, tem a parte da política, e tem a parte da religião. E a gente foi ensinado que essa parte é a mais importante, que ela está acima de todas as outras partes. Inclusive a gente ensina assim, como é que você foi ensinado? Primeiro a obrigação, depois o lazer. E a gente foi ensinado assim, é uma lógica que está no nosso mundo, que é assim, sendo que essa lógica faz você viver pequenas vidas, microvidas, num sistema de sacrifício. E aí você nunca vai ser completo, porque você não está vivendo uma vida que Deus te deu, a vida que Deus te deu. Você está vivendo várias vidas. Você fragmentou sua vida, como se você tivesse várias personalidades, e aí, quando você chega em uma parte da sua vida, você vira a chave e muda de personalidade. A gente não fala isso? Nossa, o irmão é tão abençoado na igreja, olha que irmão calmo, sereno e tranquilo. Aí você conhece ele fora da igreja e fala, nossa, mas mudou totalmente. Não tem pessoas assim? Aí você fala, uai, o irmão é crente só na igreja. Irmãos, você já reparou que se a gente vai nessa lógica de dividir a nossa vida em partes desse jeito, a gente vai viver uma vida de sacrifícios? Eu me sacrifico pela minha família, eu me sacrifico pelo meu trabalho, e a gente nunca vai ter paz, alegria completa, e a gente vai ser uma pessoa frustrada, e no final da vida a gente vai ficar só murmurando. Porque a religião de Jesus é viver, vai viver a vida. Você sabe que os primeiros cristãos, antes de se tornar religião, eles eram considerados sem religião, porque onde eles iam, eles falavam assim, mas
como é que é o culto de vocês? Não, o nosso culto é cuidar um dos outros, amar a Deus cuidando uns dos outros. Mas vocês têm um templo? Não, a gente está reunindo em casa, ou onde tiver. Ah, mas vocês têm um dia sagrado? Não, agora todos os dias é sagrado, porque Deus está com a gente. Ué, mas e vocês fazem algum sacrifício? Não, nosso Deus já fez o sacrifício. Então vocês não têm religião. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quer você comer, quer você beber, faça tudo para a glória de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que sua vida é um culto. Não tem mais. Irmão, entenda uma coisa: você não é a sua profissão. Você não é aquilo que falaram que você é, de sentido assim, eu sou tal coisa. Não. Você é um servo de Deus. Enquanto você serve a Deus, você faz todas as outras coisas da sua vida. Você é pai, você é mãe, você é motorista, você é dentista, você é corretor. Você é servo de Deus antes de todas as coisas. Porque ser servo de Deus te dá uma vida. Eu acho engraçado isso, porque parece um cara na frente de Jesus e fala assim: Jesus, como é que faz para ter a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Uai, o que você viu nas Escrituras? Aí ele responde: é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Jesus fala assim: é isso mesmo, faz isso e você vai ter a vida eterna. Jesus poderia ter falado assim: você tem que ir lá no templo, colocar seu dízimo, cantar, orar, fazer sacrifício. Mas Jesus fala isso? Não. Por que a gente faz isso então? A gente faz porque a gente entende que é o melhor lugar para estar, com as outras pessoas que converteram. Que a gente pode aprender com os outros, que a gente pode exercitar o nosso dom, que a gente pode exercitar o amor. A gente faz. O que o pastor tem ensinado sobre o dízimo? Dízimo é gratidão, não é obrigação. Porque, já pararam para ver, quando Jesus fala o seguinte, lá no juízo final, Jesus contou essa história, falou assim: olha, lá no juízo final, eu vou separar as pessoas, esses daqui, tudo sangue ruim, vai para lá. Esses daqui, tudo sangue bom, vai para cá. E aí, eu vou falar: vinde benditos do meu Pai, para esses daqui que é sangue bom. E eles vão falar assim: mas Senhor, por que a gente virou sangue bom? E aí ele fala assim: porque quando eu estava preso, vocês me visitaram. Quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava sem roupa, vocês me deram de vestir. E aí eles perguntam: mas Senhor, quando que a gente fez isso com você? Aí ele fala: quando você fez com os outros, com os seus próximos. Você está vendo qualquer religião de Jesus? Você está vendo que não tem obrigação? Eu entendi, olha, eu vou falar um negócio aqui que talvez o pastor vai puxar minha orelha. Mas falar assim: gente, eu não quero ir na igreja domingo de manhã não. Então não vai. Vai viver sua vida. Você tem que vir porque você quer, porque você gosta, porque você está aprendendo, porque você está percebendo que Deus age no seu coração quando você vem. Você não tem obrigação nenhuma. Eu vou dar o dízimo. Não. Gente, Deus, nosso Deus, Ele precisa de dinheiro. Aí você fala assim: vou dar um manjar para Deus. Deus não vai comer o manjar. Dá um manjar para uma criança que está com fome, sei lá. A religião de Deus, de Jesus, é amar uns aos outros e amar a Deus. A gente ama a Deus amando os outros. Claro que tem algumas coisas, Tiago vai falar, a religião é não se corromper com a maldade do mundo e servir as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, servir quem está precisando. Tiago está falando isso lá no livro dele. E aí você para e pensa assim: mas pastor Lucas, você está me dizendo uma coisa que é muito chocante.
Você está dizendo que eu não preciso vir na igreja? Eu falei assim, não é que você não precisa, você não tem obrigação. Mas se você falar isso, vai sair todo mundo da igreja. Eu falei assim, uai, mas aí vai mostrar muito mais quem são as pessoas do que quem é Deus, né? Tipo assim, você está entendendo o evangelho errado, irmão. Porque a gente falou hoje cedo de uma coisa chamada paradoxo. O que é paradoxo? É uma coisa que são duas ideias que parecem que não tem como coexistir, mas elas existem. Porque o servo verdadeiro de Deus, ele vai trabalhar, porque ele é servo. O servo verdadeiro de Deus, ele vai trabalhar não porque ele é obrigado, porque ele precisa, porque ele quer fazer por amor. E ele vai viver a vida dele em amor a Deus, como um culto a Deus. A gente leu um versículo que fala assim, ofereceis suas vidas como sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. O texto grego, a palavra vivo, pode ser um sacrifício de vida. Porque eu entendi, Deus entregou a vida por mim, e agora por gratidão e por amor, porque eu gosto de fazer, eu entrego a minha vida para Ele, e vou viver por Ele. E eu começo a discutir isso com alguns líderes, inclusive isso que eu estou falando aqui para vocês, fez eu, assim, ser conhecido como pessoa não grata em alguns lugares, porque quando eu falei isso, a pessoa entende assim, mas você está querendo acabar com a igreja, você fala um trem desse, ninguém vai querer servir. Eu falo assim, meu irmão, é melhor ter uma pessoa que quer lá, uma pessoa de verdade, que quer porque de vontade própria, do que você obrigar todo mundo a fazer. Deus se agrada muito mais. Porque lá em Jeremias ele fala, olha, vocês vêm aqui e prestam culto para mim, mas seus corações são podres. Ele vai falar isso dos fariseus, o sepulcro caiado. E aí, a gente pensa assim, como servir a Deus no mundo? Eu estou encerrando. E aí a pessoa fala assim, eu sou um dentista. Não, tá, mas como você serve a Deus? Aí a pessoa fala assim, mas eu sou um dentista. Aí você fica assim, a pessoa vem falar isso comigo, né? Mas eu só sou um dentista, como é que eu sirvo a Deus? Eu falei assim, mas quando você está atuando como dentista, se você não está servindo a Deus, você está servindo a quem? Aí ele parou para pensar, e eu falei assim, irmão, você é dentista, e você serve a Deus como dentista. E agora você vai cuidar para que lá você viva com dignidade, dê dignidade para as pessoas, ofereça um preço justo. É isso, viva a Deus, faça a sua vida como um culto a Deus. Mas eu cavo buraco na prefeitura. Mas você não trabalha para a prefeitura, você trabalha para Deus. Que aquele buraco lá seja testemunho para você, para as outras pessoas, de que você é um servo de Deus. Então você faz aquele buraco da melhor maneira possível. E quando alguém olhar aquele buraco, fala assim, foi um servo de Deus que fez, glória a Deus. O buraco, o seu trabalho dá testemunho de você. A gente está falando aqui de manhã sobre ministérios. E eu vejo ainda que a gente entende muito que servir a Deus é servir na igreja. Mas a gente lê uma lista de dons que tem muita coisa que não é só para fazer na igreja. Mas se Deus dá alguns dons que não é para servir na igreja e os dons é para servir o ministério, então pode ser que tenha algum ministério que não seja na igreja. Pode. Você já parou para pensar se a finalidade de uma empresa, a finalidade da empresa no nosso mundo é dar lucro. E qual que é a finalidade do lucro? Já parou para pensar se você, que agora é servo de Deus, que entendeu o Evangelho, e você tem uma empresa e você fala assim, não, eu vou usar a minha empresa como um sinal histórico do reino de Deus. Mas o salário mínimo é tanto. Não, mas eu acho que isso não é justo, eu vou dar mais. Aí, o que acontece no nosso pensamento? A gente pensa assim, não, mas uma empresa desse jeito não vai dar certo. Porque o sistema do mundo é capitalista, é maligno, vai ter concorrência que vai acabar comigo. A gente está na religião ainda. A gente está pensando que eu preciso me amoldar a este mundo para ter sucesso.
Pode ser que falhe, mas assim, eu vou ser sinal histórico para Deus e vou entregar essa empresa para Deus. Se Deus abençoar, foi a vontade dele. Se não, é porque não queria que eu ficasse lá. E se eu fiquei durante um tempo, eu abençoei algumas vidas. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Agora é eu e Deus, porque eu vou orar e Deus vai me dar o caminho, porque eu não sei mais o que fazer. Eu só sei fazer isso. Mas a gente não acredita nisso. A gente fala, não, meu vizinho toca música alta todo sábado. Eu nunca toquei música alta, aí vou fazer uma festa lá em casa, vou tocar música alta. Ah, mas se eu não gosto, por que eu estou fazendo? Você entendeu que Jesus supera toda essa lógica de sacrifícios, de religião, e fala o seguinte: gente, vai viver sua vida, cuide uns dos outros, você foi abençoado para abençoar. Ah, mas eu já dei o dízimo e continuo sendo 10 vezes abençoado. Poxa, então, sei lá, tem um sobrinho, está fazendo faculdade, paga a faculdade do seu sobrinho. Por que você não pode fazer isso? Ah, não, mas aí eu vou perder dinheiro. Ué, mas... Gente, a gente está na lógica da religião, a gente precisa vencer isso. Então, meus irmãos, Jesus vira para aquela mulher e fala: olha, não é no templo, chegou a hora, que é em espírito e em verdade. A religião é no seu interior, é em você inteiro, na sua integralidade, é no que você faz. Ah, eu varro rua. Não, é isso mesmo. Seja um servo de Deus varrendo rua. A gente precisa descobrir o que Jesus quis dizer para a gente. Pastor, mas você está falando isso? E aí domingo que vem, vai ter 2 pessoas na igreja, eu vou falar glória a Deus. Porque aí, eu falo assim, agora Deus mostrou quem é a pessoa que pode contar, que são os verdadeiros adoradores. Porque quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, se Ele está procurando, quando a gente procura uma coisa, é porque está à vista? É porque tem muito? Não, é porque está difícil de achar, por isso que está procurando. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que esse encontro com Jesus, você possa entender, que não é, agora eu vou ficar em casa, o pastor falou que pode ficar. Não, você pode ficar, se você quiser, fica. Você tem só esse dia para ficar com seu filho, divide aí. Vai um dia na igreja, vai um dia, fica um dia com seu filho. O importante é que você faça como um culto a Deus. O importante é que você entenda que a sua vida agora não é vir à igreja, não é orar, não é dar o dízimo. Você faz isso como gratidão, porque você entendeu que Deus se manifesta na comunidade. A gente estudou isso de manhã. Se você não está vindo, está perdendo, porque o que a gente fala aqui é muito pouco perto do que a gente trabalha de manhã. Então, meus irmãos, você não tem que nada agora, mas você faz porque você quer. Para encerrar, eu quero contar um exemplo que eu contei na EBD. Tinha um senhor de um escravo, e um dia esse senhor converteu e deu a liberdade para o escravo. E aí, o escravo perguntou assim para ele: mas agora eu posso ir aonde eu quiser? O cara falou: pode. E eu posso fazer o que eu quiser? E aí o cara falou: pode. E aí o escravo retrucou: então eu escolho ir aonde o senhor for e fazer o que o senhor me mandar. Esse é o entendimento. Por quê? Porque no meio disso tudo, irmãos, a gente vai descobrindo esse Jesus que morreu por nós, que deu a vida por nós. E aí, os nossos sacrifícios de, eu tenho que vir, eu tenho que... se torna uma coisa que a gente sente vontade, sente até falta. E aí, você vai percebendo que Deus já te abençoou, que você já é mais que vencedor, e que você agora tem uma vida plena. Não que não vai acontecer coisas ruins, não que você não vai ficar chateado, mas que agora você tem Deus. E agora
se você tem Deus, o que mais você precisa? A gente tem uma esperança muito boa, que é, se eu abrir os olhos, eu estou com Deus, Deus está comigo. Se eu de manhã não abrir os olhos, morrer, eu estou com Deus, então está tudo certo. Deus já resolveu todos os nossos problemas, no sentido de salvação. Nós já fomos abençoados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Entendeu? Amém. Que essa igreja possa amadurecer no Senhor. Tomara que Deus tenha tido um encontro com você e possa falar ao seu coração, e que o que eu falei aqui seja só um pequeno começo desse entendimento que você vai ter de Jesus. Agora, meus irmãos, eu quero convidar a equipe de louvor aqui, e eles vão trazer um cântico. Não saia, esse cântico faz parte da mensagem, viu? Que para você refletir, e após o cântico eu vou fazer o encerramento.
Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, quero te pedir para que esse encontro com Jesus, Senhor, seja constantemente, em todos os momentos da nossa vida. E não só isso, mas que esse perpétuo encontro com Jesus faça com que na nossa caminhada, da nossa vida, a gente possa fazer Jesus encontrar outras pessoas. Fazer com que as outras pessoas encontrem Jesus em nós. E assim, Senhor, dar esse testemunho. E assim, esperar no Teu Santo Espírito que convença-o e que Ele então entregue suas vidas. Que essas pessoas entreguem suas vidas. Te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e derrame sua graça sobre nós. Não porque nós fazemos alguma coisa, não porque a gente presta culto, não porque a gente entrega o dízimo, não porque a gente canta louvores a Ti, mas por causa do sacrifício de Jesus. E por causa do sacrifício de Jesus, queremos entregar a nossa vida a Ti. E te pedir, Pai, que o Senhor ensine para a gente a verdadeira religião. E tudo que a gente for fazer, seja como culto e gratidão e louvor a Ti. Inclusive as coisas mais banais, Senhor, como o nosso lazer, o nosso descansar, assim como o apóstolo Paulo disse. E assim então, Senhor, sermos gente como o Senhor gostaria que fôssemos, desde lá do princípio. E assim, Senhor, tendo uma vontade vinda da gente ou de Ti, um mix dessas duas vontades, queremos estar juntos, queremos compartilhar uns com os outros, querendo ser igreja, a comunidade, e assim, testemunhar de Ti, louvar o Teu nome, estar aqui para aprendermos de Ti, compartilhar aquilo que o Senhor revelou para a gente, para cada um de nós, exercermos os nossos dons, os nossos ministérios, e assim vivermos uma vida, Senhor, repleta e cheia de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor. E tem misericórdia de nós, e nos abençoe, para que nessa jornada, sabendo que iremos muitas vezes falhar também, Senhor, que o Senhor possa estar com a gente e fazer desse erro superabundar a graça. E assim, Pai, que a gente possa viver a vida de maneira integral para Ti, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. Que a gente perceba e entenda isso. E a partir disso, a gente tem uma vida de verdade, a vida que Jesus chamou de vida abundante. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.